Boa noite a todos os irmãos e irmãs, todas as nossas crianças. Vamos dar início a mais uma reunião aqui na quarta-feira com os nossos estudos da Bíblia. Hoje, crianças, a gente vai estudar sobre uma perguntinha. Está chegando mais um aqui. Sazak, boa noite. Então, a pergunta de hoje é: por que não podemos orar a santos e a anjos? Nas últimas reuniões que a gente tem estudado, a gente aprendeu que nós só oramos ao nosso Deus e Pai e ao Senhor Jesus. Não é assim? Nós temos hoje o Espírito Santo e nós aprendemos que não podemos orar ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele está habitando em cada um de nós hoje que crê no Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas orações para o nosso Deus e Pai, certo? Então aí surge essa pergunta: por que a gente não pode orar para um anjo? Por que a gente também não pode orar para santos? Primeiro, vamos entender por que a gente não pode orar para santos. A gente sabe que na cristandade, hoje existe algo que o homem criou, que é canonizar outro como se ele fosse santo por ele ter feito algum tipo de obra ou alguma caridade, e aí dá-se para essa pessoa o título de santo. E geralmente isso acontece quando a pessoa morre, né? E aí temos aí na cristandade algumas religiões que têm essa prática de orar para pessoas que já morreram. Então agora, crianças, a gente vai em um versículozinho da Bíblia para entender o que Deus pensa a respeito de orar para pessoas que já morreram. Nesse versículo aqui, eu vou precisar da ajuda de Enzo. Eu vou colocar aqui, você pode ler para a gente, Enzo? Posso sim. Eu deixei marcadinho aí, porque a gente precisa ler o contexto para depois chegar no ponto que eu quero falar com vocês. Quando estiver pronto, você pode ler, viu, Enzo? Viu. Esses três, né? Isso. Vou começar. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, nem cantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhamente, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Isso aí, Enzo. Obrigado. Então, crianças, a gente vê aqui o Senhor falando com o seu povo, lá no Antigo Testamento. E Deus ele está dando aqui um princípio, né? De algo, de coisas que ele não gostaria que o seu povo fizesse. A gente sabe que o Antigo Testamento ele é para o povo terrenal de Deus, só que no Antigo Testamento também tem princípios que a gente pode verificar esses pensamentos de Deus e entender coisas que nós também deveríamos não fazer para não desagradar a Deus. Então aqui ele falou, né, que quando eles entrassem na terra, aquelas nações que estavam ali, elas não adoravam a Deus, adoravam a outros deuses, né, faziam práticas estranhas à pessoa do Senhor. Então Deus pediu para que o povo dele, terrenal, não fizesse isso. Então, essas pessoas não deveriam fazer seus filhos passar por fogo, nem ter pessoas que fizessem adivinhações, né? Que fosse agorar pessoas, maldizer ou amaldiçoar, nem pessoas que praticassem feitiçarias, encantamentos,
consultasse algum tipo de espírito adivinhante, que a gente vê que na cristandade tem algumas práticas parecidas com o espiritismo, né, que é consultar, segundo o que eles falam, espíritos, né, e aí ele fala assim, nem quem consulte os mortos. Então, por aqui, por essa palavra, a gente entende que o Senhor não desejaria que a gente ficasse tentando consultar quem já foi, quem já morreu, quem não está mais aqui neste mundo, quem já está, vamos dizer assim, desencarnado, né, que está em separação do seu corpo físico. Então, se Deus fala para que não haja consulta aos mortos, a gente entende também por essa passagem que não devemos orar a pessoas mortas, nem orar pela condição que essas pessoas estão agora já mortas e nem também orar pedindo alguma coisa para essas pessoas, que no caso é o que eu estava falando inicialmente. Existem religiões que canonizam pessoas mortas como santos e têm a prática de orar para elas. Então, pela palavra de Deus, a gente entende que isso é errado. Vocês conseguiram entender? Consegui. E eu botei é, capítulo aí, se o senhor quiser ler, pode ler. Botei aí no chat. Beleza. No finalzinho da reunião, a gente vai ler seu versículo e Valentina também vai cantar um hino para a gente. Você conseguiu compreender, Enzo? Valentina, João aí já falou que compreendeu. Emily? Sim, consegui. Se alguém ficar com dúvida, pode levantar a mão, tá certo? Quer fazer algum comentário aqui, Jorge? Ou a gente pode ir seguindo? Tá dando para escutar, irmão? Botar alguma piada? Tá dando para ouvir. Tá chiando um pouquinho, mas dá para ouvir. Ah, tá bom. Não é isso mesmo. Tem um outro versículo aqui, mas eu creio que provavelmente você deve dar continuidade aí. Qual seria? Vou Pode deixar falar. é o de Eclesiastes 9, 5 a 6. Vou colocar aqui. É só ajudando, né, criança? Como Érico estava falando, né, no Antigo Testamento, apesar de ser direcionado ali ao povo terrenal de Deus, né, como o mesmo falou, a gente encontra princípios, ou seja, por meio desses mandamentos que a gente vê, né, em Deuteronômio, tem em Eclesiastes também, tem em Levítico, esses mandamentos, a gente conhece quem é o nosso Senhor. Né? Por meio desses mandamentos, a gente conhece a santidade do Senhor. A gente passa a saber o que é que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele odeia, o que ele abomina, né? E essas tais práticas aí que Eric colocou aí, que é o Deuteronômio 18, são práticas que Deus abomina, né? É uma abominação a Deus. E em relação, né, que o tema de hoje é porque não oramos a anjos e aos mortos, não é isso, Eric? Isso. Você chegou a falar sobre os anjos? A Não? gente vai falar. Eu saí da reunião. Vamos falar daqui a pouquinho. Primeiro a gente está falando do porquê não orar a mortos, né? Porque na cristandade o pessoal usa pessoas mortas como se fossem santos, né? E aí eu quis começar explicando por que não podemos orar, né? A mortos, e daqui a pouco a gente vai ver também quem é que são os santos de verdade, segundo a palavra. Tem uns versículos aqui. Entendi. Perguntei porque a internet caiu aqui, eu saí, eu perdi a primeira parte da. Mas, enfim, crianças, em relação aos mortos, né, como a gente vê aí que Eric mencionou essa passagem do Deuteronômio, não é permitido pelo Senhor que a gente consulte a morte,
né? Até porque os mortos, não, eles não têm parte nenhuma com a terra mais, né? A pessoa, enquanto está viva, está em contato com a gente conversa e tudo mais, né? Aquele que a gente conhece. Mas depois que a pessoa morre, ela já não tem mais conexão nenhuma com ninguém, nem com nada na Terra. Ela não sabe o que se passa aqui na Terra. Ao contrário de muitas religiões, que essas religiões mesmo que usam pessoas, né, e transformam esse é a palavra até que o irmão falou, né, canoniza, né? Canoniza, faz santos. Faz santos, né? Vou dar um exemplo aqui. Maria, Santa Maria, ou São Pedro, São Paulo, né? Que são pessoas que, que que foram servos, né, do Senhor, mas só que hoje estão mortas, né? Não, ou seja, não vivem mais na Terra, né? Já estão com o Senhor, né? Desfrutando lá da, da vida agora lá com o Senhor. E não sabe de nada o que é que se passa aqui na Terra. Mas as pessoas, né, das religiões, denominações, né, acreditam nessas coisas. Acreditam que eles podem interceder por nós ou qualquer coisa assim, né? E fazem suas orações a esses santos, né? Mas se a gente for reparar aí em Eclesiastes 9, de 5 a 6, ele nos fala sobre os mortos. Deixa eu abrir aqui para ver. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século. Em, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quando se fala debaixo do sol, é aqui, né? Ou seja, a gente sabe que o sol está lá em cima. Quando está falando debaixo do sol, é aqui onde vivemos, né? Esses mortos, eles não têm mais parte nenhuma, eles não têm mais conexão nenhuma com o que acontece aqui debaixo do sol, né? Então não faz sentido nenhum a gente estar invocando aos mortos, né? Ou estar orando a pessoas que já morreram, porque elas não estão ouvindo, entende? E sem contar que isso é uma coisa que o Senhor, como a gente vê lá em Deuteronômio, o Senhor ordenou que a gente não fizesse, né? Não consultasse a morte. Pois é, crianças, esse versículo aí que Jorge usou é bom também para poder a gente ver, né? É o pensamento do Senhor. O que acontece, né? Quando a pessoa, ela é um princípio também, né? Quando a pessoa, ela parte desse mundo aqui, ela não tem mais parte com esse mundo físico. Ela está agora no estado de Hades. Se ela creu no Senhor Jesus, está desfrutando da presença dele, né? Não está percebendo e nem vendo nada que está acontecendo aqui, e aquele que também está no estado de Hades, porém, que não creu no Senhor Jesus, está em tormento e em separação dele, e vai estar assim para o resto dos seus dias aí, né, pela eternidade, porque não recebeu o amor e a verdade para poder ser salvo aqui enquanto estava vivo. Então, aqui a gente aprendeu, né, que não se pode orar a pessoas que já morreram. E agora, a gente vai ver quem são os santos, segundo a Bíblia, né, que não são segundo o que a cristandade diz. Vamos ver quem é que são os santos que a Bíblia fala e se eles são pessoas vivas ou se são pessoas que já morreram.
Vou colocar aqui um versículozinho, vou pedir João Miguel agora dessa vez para poder ler para mim. Tá. É pra ler o 6 até o 7? Não, não é esse aí não, eu vou colocar um novo aqui para você ler. Peraí, só um minutinho. Você pode ler esse aí para a gente? Posso sim. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Olha que interessante o que João leu. Aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então, Pedro ele foi até os santos que estavam morando em Lida. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês, crianças. Esses santos que estavam habitando em Lida, eles estavam mortos ou estavam vivos? Vivos! Vivos! Vivos. Isso aí, com certeza. A palavra de Deus, ela nos ensina que santo é o que? Está em separação, separados, né? Então, hoje, cada pessoa que crê no Senhor Jesus, biblicamente, essa pessoa ela é santa porque ela é separada para o Senhor, certo? Então, todo aquele que crê no Senhor, para fixar na nossa cacholinha, aquele que crê no Senhor é santo, separado para o Senhor. Então, não é uma pessoa santa porque ela fez boas obras, ajudou alguém, ou distribuiu dinheiro, ou fez algum tipo de milagre. A pessoa ela é santa porque ela é separada para o Senhor Jesus, porque ela creu no Senhor Jesus. Vou colocar mais um versículo para a gente ver também sobre esse mesmo assunto. Dessa vez agora eu vou pedir para. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem eu vou chamar aqui. Peraí. Emily, você tá aí? Não. Tá. Você consegue ler, Emily? Ou Cecília? Ó, é que tá em amarelo, né? Eu vou colocar mais um aí para você olhar. Esse aqui foi o que João leu. Vou colocar mais um, só um minutinho. Esse aí, Emily, lê para a gente, por favor. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Aí, crianças, eu vou perguntar mais uma vez para vocês. O apóstolo aí, ele foi ministrar para pessoas vivas ou ele foi lá no cemitério falar com gente morta? Pessoas vivas. Pessoas vivas. Pessoas vivas. Pessoas vivas. Exatamente. Então, como é que alguém pode achar que santos são pessoas que já morreram? Lógico, né, que Paulo, Pedro, que já morreram, eles são santos, mas porque são separados para o Senhor, né? Todos os santos que já morreram, que estão hoje desfrutando da presença do Senhor, são santos porque um dia eles creram no Senhor Jesus. A gente também tem os santos do Antigo Testamento, né? Moisés, Noé, Josué, Davi, todos esses foram salvos porque criam em Deus, que Deus providenciaria
um sacrifício que perdoaria de uma vez por todas os seus pecados. Então, eles também são santos, mas por quê? Porque criam em Deus, né? Criam nesse Messias que viria, que é o Senhor Jesus, que veio para eles, né? E hoje é o nosso Senhor, porque nos salvou através da sua obra na cruz. Então, todos esses são o quê? Pessoas que são separadas para o Senhor. Agora eu vou colocar mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Valentina, você consegue ler para a gente esse aí? Eu não sei ler. Ainda não, eu tô perdendo, mas algum dia eu vou saber ler. Tá bom, Valentina. Vou pedir para sua mamãe ler para a gente, então. Pode ser? Sua mamãe vai representar você aí agora. Pronto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Pronto. Olha, mais uma vez, a gente vê o apóstolo Paulo falando o quê? Que ele está escrevendo essa carta aos santos que estão em Éfeso e fiéis a quem? Em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, crianças, que a gente está aprendendo agora como é que é a verdade que o Senhor deixou para nós. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento ao que a palavra está nos dizendo, né? Às vezes a gente escuta uma pessoa falar alguma coisa que não está muito bem com a palavra, então a gente vai aonde? Na Bíblia, para poder ver se realmente foi aquilo que o Senhor falou, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente aprendeu que quem são santos, que são pessoas separadas para o Senhor, não são aquelas pessoas que só porque morreram foram canonizadas santos por uma determinada religião, certo? A gente aprendeu também que a gente não pode orar para essas pessoas que já morreram, certo? E nas outras reuniões passadas a gente aprendeu para quem que a gente ora, não foi isso? Para nosso Deus e Pai e para o Senhor Jesus. E agora a gente vai ver também por que a gente não pode orar para um anjo. O anjo ele é ele é um ser criado por Deus, né? São ministradores. A gente sabe que eles aparecem muito ali no Antigo Testamento, anunciaram a Maria que o Senhor iria nascer, né, dela. Eles apareceram para os pastores ali quando o Senhor Jesus nasceu, para anunciar que ele tinha chegado, que eles falam, né, que paz na terra aos homens, de boa vontade, para dar aquela notícia de felicidade para o mundo que o Salvador tinha nascido. Então, os anjos são, claro, né, os anjos que servem a Deus são seres bons, né, criados por Deus. A gente sabe também que tem os anjos caídos, que são aqueles anjos rebeldes, que não obedeceram a Deus. Então, agora, vamos ver 2 versículozinhos que falam a respeito de anjos, certo? Um vai estar em Apocalipse. Vou botar aqui para vocês. Cauã, tá aí? Oi, irmão. Pode ler esse versículo aí para a gente? Posso. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não façais tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunhado de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito do profeta. Obrigado, Cauã. Então, crianças, nessa passagem aqui, o apóstolo João, ele estava recebendo uma revelação de Deus através de um anjo.
Quando terminou o anjo de mostrar ali as revelações que Deus estava passando para ele, o que ele fez? Ele se ajoelhou para adorar o anjo, certo? Só que aí o que o anjo falou para ele? Não, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Então, olha para vocês verem que o anjo não aceitou a adoração de Paulo, ou de João. Então, se o anjo não aceitou a adoração de João, será que, agora eu vou perguntar para vocês, será que um anjo aceitaria as nossas orações? Um anjo de Deus? O que vocês acham? Não. Quem mais acha que não ou sim? Não. Pois é, o anjo ele não vai aceitar as nossas orações porque o anjo ele serve a Deus, né? Então o anjo ele não pode receber orações. Também, mais uma vez, eu vou chamar aqui a atenção para vocês que infelizmente, né, para nossa vergonha do testemunho cristão, existem religiões ditas cristãs que têm culto a anjos, oram a eles, pedem coisas, fazem promessas, e aí isso está errado, porque olha o que a palavra de Deus está falando, tá vendo? Então, eu vou botar mais um versículozinho aqui, só para a gente finalizar aqui, eu vou passar para a Georgia aqui para ele comentar também. Deixa eu ver aqui. Pronto. Esse aqui eu vou ler para vocês. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Mais uma vez aqui a gente vê o anjo falando isso. Vou ler aqui o 22, versículo 8, só para a gente dar um contexto, né, que eu acabei lendo o outro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Então, olha aqui, ó, mais uma vez, João tenta dar uma reverência para um anjo, e o que o anjo faz? Ele repreende ele e fala que está errado. Não é isso, Jorge? É isso mesmo. Perfeito. Então, como a gente vê aí, crianças, os anjos, eles... Só um momento. Os anjos, eles rejeitaram a adoração de João, né? Ou seja, e também interessante, crianças, que na oração nós estamos nos colocando em adoração ao Senhor, que é o nosso Deus e Pai. Quando a gente para orar ali, quando a gente para orar, para conversar com o nosso Senhor, conversar com o nosso Deus e Pai, né, onde a gente coloca diante dele nossas necessidades, que a gente pede instruções, direções para coisas das nossas vidas, a gente estamos nos colocando ali em dependência, né? Estamos adorando a ele também. Mas só que a gente vê o exemplo aí que até os anjos eles rejeitaram a adoração de João. E com toda certeza, eles não aceitariam a nossa adoração, ou se a gente fizesse oração a eles também. A gente viu, né, na reunião passada a quem devemos orar, quando o irmão está falando, mas seria bom até a gente ressaltar, né, aqui, a quem devemos orar. É bom a gente ter
atenção no que a gente está lendo, né, na palavra. Quer ver? A gente vê lá em Mateus 6, 5, foi o que a gente meditou semana passada. Mateus 6, 5, o versículo 6. Versículo 6. Diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, né? Lembrando que aqui o Senhor está ensinando como devemos orar. Né? Você lembra que a gente meditou nessa passagem, semana passada, né? A gente aprendeu que ali o Pai Nosso é um modelo, né? O Senhor nos ensinando como devemos orar, como nos dirigir a Deus Pai em oração, né? Como devemos dirigir a Deus, né? Com reverência e tudo mais. E aqui no versículo 6, a gente vê também a resposta de a quem devemos orar, né? A gente vê dizendo assim, ó, mas tu quando orares, entra no teu aposento, é o Senhor falando, e fechando a tua porta, ora, aí eu pergunto, ora a quem aqui? Ele está dizendo, é para orar a anjo? Ou é para orar a santos? Quem é que o Senhor está falando para a gente orar aqui? A nosso Pai. Ao Pai. Ah, entendi. Então, ora a teu Pai que está em oculto, que é o nosso Deus e Pai. Né? A gente vê como a Escritura é bem clara, né? Isso é bem claro em sua palavra. Só basta a gente prestar atenção. Né? Ora, teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Né? A gente vê que devemos orar a Deus e Pai. Agora, tem outro exemplo também que vemos em Atos 7, versículo 59. Aqui em Mateus a gente viu que devemos orar ao nosso Deus e Pai. E em Atos 27, ou em Atos 7, versículo 59, a gente vai ver que também podemos e devemos orar ao nosso Senhor Jesus. Que Ele de nós recebe oração e adoração também. Porque Ele também é Deus, né? Junto com o Pai. Aqui diz assim: apredejaram a Estevão. Estevão foi um servo do Senhor também, né? Um irmão que creu no Senhor, né? Ele foi salvo, convertido, né? Um santo também, né? Foi separado pelo Senhor. E ele aqui em testemunho, né? Diante do povo judeu ali, ele foi, ele foi apedrejado, né? Como está dizendo aqui. E em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, ele morreu, né? Então a gente vê que Estevão, antes de ele morrer, né,
sendo apedrejado ali pelo povo judeu, né, que estavam se recusando a ouvir a palavra do Senhor, em que Estevão estava pregando para eles, né, a palavra da verdade que Estevão estava pregando para eles. Antes dele morrer, Estevão, ele invoca o Senhor, ele ora ao Senhor Jesus e diz pede para o Senhor receber o espírito dele, né, que ele iria morrer. E aí ele, se pondo de joelho, ele clamou ainda ao Senhor em oração: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então a gente vê nesses dois exemplos que para quem nós devemos orar, né? Ao nosso Deus e Pai e ao nosso Senhor Jesus. É isso, Eric. Exatamente, Jorge. Muito bom esse exemplo aqui, para a gente ver também que nós podemos orar para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqui a gente viu Estevão nesse momento aqui, em que ele clamou ao Senhor, né? Para receber o espírito dele, né? Porque ele iria morrer. Pediu também ali para que ele não imputasse isso como pecado àqueles que estavam apedrejando ele. Então, a gente viu aqui a oração de Estevão. Então, essa parte, a gente consegue entender que nós podemos orar ao Senhor Jesus Cristo, falar com Ele das nossas aflições, das nossas alegrias, né? Agradecer a Ele pela nossa salvação. Então, não somente podemos falar com Deus Pai, né? E agradecer ao nome do Senhor Jesus, como nós também podemos falar diretamente com o Senhor Jesus. E tudo isso graças à grandiosa obra que ele fez por nós. Então, crianças, vocês conseguiram compreender por que a gente não ora a santos e a anjos? Conseguiram entender bem? Quem entendeu, levanta a mãozinha. Ué, só 3 levantou a mão? Esses outros aí tá com dúvida? Então, bora falar mais um pouquinho. Mas tudo bem. Se ficar alguma dúvida, pode perguntar, viu? Pode mandar mensagem, pode chamar a gente, porque já está quase dando nosso horário, tá bom? E agora, para a gente finalizar aqui a reunião, vou pedir João Miguel para poder ler o versículo que ele postou aí no chat para a gente. Vou colocar na tela aqui para você ler, viu, João? Eu posso ler? Pode. Porque com alegria saireis em paz, sereis guiados os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Muito bem, João. Muito bom esse versículo. Isso aí é para um tempo futuro. Jorge, me corrija se eu estiver errado, mas isso aqui é milênio, né? Que é quando o Senhor vai estar aqui na Terra e a Terra vai estar restaurada. Eu não sei muito bem não, viu, irmão? Eu Mas tenho quase parece ser certeza, isso mesmo. porque aqui é futuro, né? Que é para Israel, o povo terrenal. Mas acredito que sim. Mas se não for, quando os irmãos estiverem vendo a gravação, eles vão corrigir. Se estiver errado, a gente volta aqui e explica certinho, tá bom? E agora a gente vai ouvir aí o hino que Valentina ficou de trazer para a gente. Pode cantar, Valentina.
Foram 12 apóstolos, por Jesus chamados, Tiago e Simão Pedro e Bartolomeu, juntas João, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André e Tadeu. Ele nos chamou, todos nós aqui, convidamos nós, minha ti, sua voz, vamos escutar, no serviço dele, vamos trabalhar tanto. Muito bom, Valentina. Eu não conhecia esse hino, não, bonito. Conhecia esse, Jorge? Não conhecia não, mas eu acho que eu vi o nome desse hino na hora que eu tava procurando o hino pra gente cantar hoje. Eu acho que eu vi o nome dele. É alguma coisa sobre discípulos? Vou dar uma vou dar uma olhadinha lá na lista. Os discípulos do Senhor. Alguma coisa assim. Então, muito bem aí os joinhas aí de todo mundo para nossa amiga e irmã Valentina. Então, crianças, eu vou tirar a gravação aqui porque chegou a hora de quê? Mimi. Que significa? Significar dormir. Mas antes de dormir, nós vamos fazer Escovar os dentes e tomar. Agora a gente vai orar. isso aí, tem que orar também, né? Tem que escovar o dente, tomar o banho, né? Vestir o pijama e depois tem que, antes de fechar os olhinhos, tem que orar e agradecer ao Senhor pelo papai, pela mamãe, pelo nosso dia, por tudo que o Senhor proporcionou para a gente, pela nossa salvação, orar pela nossa família, pela salvação daqueles que a gente ama, que ainda não crê no Senhor. Tem muita coisa para a gente falar com o Senhor, né? Então, daqui a pouquinho, todo mundo fazer as orações aí, falar com o nosso Deus e Pai, com o Senhor Jesus. Tá bom? Vou tirar a gravação aqui e vou dar graças.